Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Carvalho, sejam muito bem-vindos ao canal E Espiritualidade. Hoje estamos aqui em mais uma Sexta do Conhecimento e o tema do nosso vídeo de hoje é o que são os anjos. Trouxe aqui uma indicação de livro bem bacana para a gente falar um pouquinho nesse vídeo. Mas, antes da gente entrar no tema, quero pedir que se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bom pessoal, entrando agora no nosso tema, no vídeo de hoje eu trouxe aqui um livrinho muito bacana que eu comprei há um tempo atrás, da editora Sextante. A autora do livro é a Nicole Mason, não sei se estou dizendo o nome dela certo, mas o nome desse livro é O Pequeno Livro dos Anjos, tá? Ele é muito bonito, a capa dele é bem bonitinha. Ele é um livro que é super tranquilo de ler, super fácil. Ele tem bastante tópicos, como vocês podem ver, é um livro bem abrangente. Nesse livrinho aqui tem vários temas sobre os anjos, trazendo bastante referência bíblica, bastante referência religiosa. Fala até um pouco das hierarquias angelicais, na verdade fala bastante, né, sobre as hierarquias angelicais, fala sobre referências da Babilônia, da época da Mesopotâmia, fala sobre os concílios, traz todas as referências, né, todo o conhecimento que a gente tem relacionado sobre os anjos, arcanjos, querubins, serafins, dentro do contexto dos evangelhos, né, dos livros, e também dos textos apócrifos. Menciona também um pouco sobre os nomes angelicais que a gente consegue encontrar dentro das tradições rabínicas, dentro das tradições místicas, esotéricas. Enfim, é um livro bem legal, é uma leitura super tranquila. Eu tô vendo se eu consigo pegar aqui uma ilustração. Ó, esse livro ele é cheio de desenhos como esse daqui. Sempre tem um textinho, aí tem uma imagem do lado, né, com algumas referências, alguns textos em latim, algumas coisas em francês, porque a autora ela é francesa, se não me engano. E, enfim, bom, por que eu trouxe esse tema aqui no vídeo, né? A gente fala muito sobre anjos e arcanjos no meio espiritualista, né? Se ouve também falar muito sobre isso, mas a grande verdade é que a gente não tem muito conhecimento teórico, né, sobre eles de uma forma tão vasta, tão extensa como a gente encontra sobre outros assuntos da espiritualidade. Seja porque, né, esses seres estão no nível vibracional bem diferente do nosso, né, um nível superior, digamos assim, ao nosso, em termos de evolução, em termos de consciência, em termos de vibração. Eles desempenham papéis bastante específicos em relação a nós aqui na Terra e, querendo ou não, são papéis, são funções que muitas vezes estão muito além da nossa compreensão, e acredito que seja por isso que a gente não encontre tantas informações que sejam de fato credíveis sobre esses seres. Mas o que eu achei bacana é que nesse livro, ele é um livro bastante assim, eu sei que tem muitas coisas conforme eu fui lendo. Aqui já vou deixar essa observação antes de começar aprofundar no tema, que muitos tópicos aqui desse livro, ele é puramente aquilo que você consegue encontrar, como eu falei, nos textos do Evangelho, né, os textos bíblicos, alguns textos apócrifos, em relação à visão do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, que podem ser visões sobre esse tema bem diferente do que nós, né, esotéricos, místicos, espiritualistas, entendem e aceitam sobre esse assunto, tá? Apesar desses pontos, todos os conhecimentos que eu absorvi desse livro são conhecimentos muito importantes e não significa que eles estejam, né, em fontes religiosas. Eu
trago bastante essa ênfase porque eu sei que quem consome muito conteúdo espiritualista pode ser que não vá muito a favor dos conhecimentos, principalmente aqueles que vêm de origem cristã, né, do cristianismo, porque a gente sabe que muitas coisas foram deturpadas, muitas coisas foram colocadas ali sob uma visão extremamente patriarcal, mas em relação a esse tema, esse tópico específico, acredito que esse livro vai te trazer bastante conhecimento esclarecedor acerca disso, até para você fazer uma comparação e sentir aí no seu mecanismo intuitivo que faz ou que não faz sentido. Bom, mas sem delongas, vamos lá. O primeiro tópico que eu separei aqui então pra gente falar, eu não vou obviamente abordar todos os temas do livro, eu quero incentivar essa leitura para você. Eu li esse livro acho que 1 dia e meio, 2 dias. É um livro super tranquilo, um livro super gostoso, então não é um livro caro, eu não vou lembrar exatamente quanto que eu paguei, mas eu vou deixar aqui na descrição o nome da autora, o nome da editora certinho para vocês procurarem. De repente na Amazon ou em algum outro site você consiga encontrar ele para venda. Mas eu não quero também ficar destrinchando para não estragar, não ficar dando spoiler aí da leitura de vocês. Eu trouxe aqui mais ou menos alguns tópicos importantes para criar esse conteúdo aqui, só para a gente poder entender um pouquinho sobre as hierarquias angelicais, que foi a parte do livro que mais me chamou a atenção. E foi justamente por esse tópico em específico que eu comprei esse livro. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Primeiro falando sobre a origem dos anjos, né? No livro, ele traz muita referência bíblica, né? Ele é muito enfático também em dizer que os anjos, eles são ditos como sendo mensageiros, né? Eles fazem essa intermediação entre o plano divino, o plano celeste, o contato direto com a fonte criadora, e nós aqui que estamos na crosta terrestre, tá? É engraçado também que essa correlação entre mensageiros, quem estuda tarô sabe que os arcanos maiores, né, a gente tem um grupo específico de cartas dos arcanos maiores do tarô, que são correlações diretas com anjos e arcanjos, e são justamente essas cartas que correspondem a cartas mensageiras, né? Pelo menos nos conteúdos que eu estudei sobre o tarô, tem essa divisão aí bem clara, então eu gostei bastante quando eu vi essa informação no livro, porque na hora eu lembrei sobre isso. Ele também traz referências sobre esses nomes de anjos e arcanjos vindos da época também da Babilônia, né? Na Babilônia você encontra muito especificamente o termo caribu, que foi o termo que originou a nomenclatura de querubim, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais pra frente o que é. Eles separam a hierarquia angelical nesse livro aqui, com base nesses textos, né, em 3 partes. A primeira, que é a hierarquia, né, principal ali, a primeira, ela tá por ordem de perfeição, ou seja, são aquelas partes desses seres angelicais, né, que estão mais próximas de Deus. É assim que eles separam. O primeiro seria os serafins, né? E os serafins, eles falam que eles são como se fossem os braseiros divinos, né? Depois a gente tem os querubins, que eles representam aí essa plenitude da sabedoria. E depois você teria os tronos, que são a sede de Deus em sua glória, tá? Esse, assim, é bem a explicação extremamente chula e resumida. Convido você a ler esses textos mais profundamente para você pegar direitinho cada um dessas separações, ou você pode pesquisar em separado também, mas essa seria a primeira hierarquia angelical. Bom, depois a gente tem o que eles chamam de hierarquia intermediária. O que seria isso? É aquela hierarquia responsável por governar, né? Ou seja, tá ainda mais próximo de nós aqui. Primeiro, dentro dessa hierarquia intermediária, nós teríamos o que eles chamam de dominações, que são aqueles que transmitem ordens, né? Ou, em alguns textos, você vai encontrar isso chamado também como dominações ou senhorias. Depois, nós teríamos as virtudes, que são as entidades celestes ali que são responsáveis pelo supervisionamento. Depois você teria potestades,
que é aqueles que fazem que trabalham desfazendo obstáculos, né, e mantendo aí os seres humanos longe das trevas, de entidades demoníacas, que é como eles chamam dentro dessa classificação, tá? Por último, a gente tem as hierarquias com funções um pouco mais limitadas. Essa última hierarquia, eles são bem enfáticos em dizer que tem funções mais limitadas, e aí você teria primeiro os principados, que estão aí à frente das nações, né? São aqueles anjos, arcanjos, enfim, que representam nações do nosso planeta. Em alguns textos, eles disseram que eles, além de principados, uma outra nomenclatura que se tem seria arconte. Eu achei esse termo um pouco estranho ali no contexto do livro, porque dentro do universo espiritualista, quem também se interessa bastante por assuntos relacionados a seres extraterrenos, você vai encontrar esse termo arconte significando outra coisa, né? Mas, enfim, seguimos. Depois dos principados, a gente tem os arcanjos propriamente ditos. Então, perceba que os arcanjos, dentro da classificação que ele trouxe, eles estão bem aqui mais próximos da gente. Obviamente, eles têm contato direto com Deus, mas eles já estão bem mais próximos de nós em relação às hierarquias que estão lá em cima, né? Eles são responsáveis, por que eles estão mais pertinhos de nós? Eles são responsáveis por anunciarem grandes acontecimentos aos seres humanos. Eles também atuam protegendo pessoas que têm uma proeminência social maior e que desempenham papéis que sejam do interesse de Deus, e é que eles colocam trabalhos como, por exemplo, de sacerdotes, bispos, papas, enfim. Isso na visão, que eu percebo que é uma visão obviamente bastante cristã, evangélica, enfim, dessas hierarquias, né? Não sei se exatamente na realidade acontece dessa forma, mas eu tô trazendo aqui um conteúdo, o conhecimento que o livro propôs, tá? E por último, a gente teria os anjos, né? Depois dos arcanjos viriam os anjos, que eles são colocados no livro como sendo responsáveis por uma comunidade, por uma cidade ou uma pessoa em específico, tá? E eles colocam isso, e ficou muito claro depois que eu li o decorrer do livro, que, por exemplo, a visão que eles têm de anjo da guarda entraria justamente dentro dessa classificação. O anjo da guarda todo mundo tem, e o anjo da guarda entraria então nessa classificação entre abaixo dos arcanjos, né? Ali na última hierarquia, que está mais próxima da gente, que teoricamente teria funções aí mais limitadas de acordo com os textos, tá? O próximo tópico que eu trouxe aqui para falar, que eu achei bem interessante, é como se dividem os reinos, né? Onde ficam esses seres, onde eles moram e tudo mais. E aí, no livro, eles falam assim, que existem 72 reinos celestes e 7 palácios no 7º céu. Então, ou seja, o número 7 aí, ele desempenha um papel bem importante em relação, falando um pouco de numerologia, né, em relação a essa divisão angelical, tá? E a entrada desse reino, desse lugar, né, vamos colocar assim, ela é vigiada por anjos, tá? Uma coisa que eu achei interessante, que aí eu vou mencionar aqui, que isso não está no livro, tá? Isso é uma observação pessoal minha. Quando eu li essa parte, né, sobre esses 72 reinos celestes, na hora eu lembrei dos textos de Salomão. Eu não sei se você já estudou sobre Salomão, se você já teve a oportunidade de dar uma olhada, uma folheada, né, na obra dele, mas você vai ver lá que na clavícula menor ele coloca exatamente, né, que as classes demoníacas, né, não gosto muito dessa palavra, mas enfim, é o que está escrito lá no livro dele, é dividido em 72. Então, você pensa, né, que exatamente aquilo, como já diz, né, a frase, né, assim na terra como no céu, que está acima como que está abaixo. Eu achei interessante porque na hora que eu li essa parte do livro, eu lembrei desse tema, né, desse assunto em relação a essa divisão, exatamente a mesma quantidade
de reinos celestes é a quantidade de entidades que o Salomão coloca, e o Salomão, né, também viveu nessa época aí que esses textos começaram a ser escritos e esse conteúdo começou a surgir, então achei interessante. Outro detalhe também que eu li no livro foram 72 sábios que fizeram a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, né? Porque a primeira tradução oficial que nós temos da Bíblia, que é a tradução que chegou até nós, ela veio do hebraico para o grego, né? Os pergaminhos, eles foram traduzidos dessa forma. E no livro conta que foram 72 sábios que fizeram essa tradução, a princípio um sem ter contato com o outro, para ver se essas traduções elas batiam. Não sei se realmente isso aconteceu, mas é o que conta no livro, é o que conta a história. Então você percebe que também há um esoterismo e um misticismo, né, digamos assim, em cima desse número 72. Depois, o próximo tópico, outros tópicos, na verdade, que o livro aborda, né, que eu vou mencionar aqui, eu não vou me aprofundar neles, porque eu quero justamente que você leia esse livro, ele é muito bom. Eles falam também sobre o sexo dos anjos, sexo e perfeição. Quando eu li esses dois tópicos, eu percebi o quanto que o tabu em cima da sexualidade, né, ele veio dos textos sagrados e ele se perpetuou na sociedade, se perpetua até hoje, principalmente através da igreja. E esse, para mim, pessoalmente falando, é um ponto de conflito bem importante. Assim, para mim foi muito significativo quando eu saí do contexto religioso para poder explorar outras coisas, foi justamente essa questão do tabu em torno da sexualidade da mulher, principalmente, né? O que me fez refletir bastante sobre até que ponto, né, que os textos eles foram traduzidos e passados em sua totalidade, ou se em algum momento, né, por interesse da igreja, esses textos foram manipulados para passar uma ideia que eu acho pouco provável que os espíritos de luz de fato pensem daquela forma, né? Quem estuda a espiritualidade sabe, né? Quando você pega principalmente os textos do Velho Testamento e você lê, você percebe que existe uma discrepância muito grande entre a visão real do que os espíritos de luz realmente pensam, né? Principalmente depois da popularização do espiritismo, onde o contato espiritual ficou muito mais democratizado, vamos colocar assim. Ele se descentralizou única e exclusivamente da igreja e passou a fazer parte da vida cotidiana das pessoas que se interessam em procurar esse assunto, né? E essas pessoas, obviamente, não são... Ainda existe o preconceito religioso, mas a gente não está falando de uma inquisição, por exemplo. Você percebe que a realidade é bem diferente, né, desses espíritos de luz. A visão que eles têm de mundo não é aquela. Então eu fiquei, conforme eu fui lendo o livro, né, eu olhei alguns pontos assim, eu falei, tá, beleza, isso aqui é o que os textos falam, isso aqui é o que a história, né, fala, mas eu senti que tinham algumas informações que talvez não foi bem aquilo ali que aconteceu. Também falando sobre essa questão da sexualidade, eu pelo texto percebi por que as igrejas, né, elas e outras tradições religiosas falam muito sobre a questão do celibatário, porque eles tinham essa visão de que anjo, né, os anjos, os arcanjos, as ordens celestes, eles não têm sexo. E se eles não têm o sexo nem como órgão sexual e nem como prática, a maior forma e a melhor forma de iluminação é através do celibatário, porque aí eu estou imitando a ação de um anjo e isso automaticamente me coloca mais próximo de Deus. Bom, eu nem preciso falar aqui o quanto que isso é problemático, né? Primeiro que não é porque a gente se torna um espírito de luz que a gente vai abolir o sexo da nossa vida. Obviamente é uma manifestação sexual diferente, mas assim, sexo é criação, sexo faz parte da criação. Mas a gente sabe que ao longo da história aqui na Terra, o sexo também foi muito usado como forma de poder.
né, de manipulação. E se você assistiu o vídeo, inclusive um vídeo muito bom que tem aqui no canal, que eu falo sobre ataques sexuais no plano astral, você vai entender o porquê que talvez seja muito interessante propagar para a massa que sexo é errado, quando eu sei que eu posso usar essa energia acumulada das pessoas no astral para fazer outras coisas, né? Bom, seguindo aqui, outros tópicos também interessantes é sobre os 7 arcanjos, né? Eles dão muita ênfase nesse livro nos 7 arcanjos principais, tá? E aqui ele coloca os 3 maiores, que é Miguel, Rafael e Gabriel. Inclusive ele menciona que durante uma época eles tinham muito medo que, se as pessoas começassem a dar muito nome aos anjos e criar culto a eles, essas pessoas iriam reviver práticas pagãs, né? Que a adoração aos anjos fosse trazer de novo as práticas pagãs que a igreja lutou tanto para tentar abolir da sociedade, né? Enfim, porque eles achavam que isso era heresia, que isso era coisa do demônio, que isso era errado. Então, eles não gostavam muito que as pessoas ficassem dando nomes aos anjos e arcanjos, mas os textos apócrifos, que justamente por esse mesmo motivo, além de outros, não entraram no concílio, né, não fizeram parte dos testamentos originais, eles davam nome a muitos anjos e arcanjos que, aos olhos da igreja, isso poderia ser ruim, porque se as pessoas vissem todas aquelas entidades, eles iam tratar essas entidades da mesma forma como eles tratavam os diversos deuses dos panteões que eles cultuavam. Enfim, a igreja tentando ali dominar o conhecimento das pessoas, como sempre. Depois desses 3 maiores, né, que eles colocam ali no livro, que a igreja, né, que a Bíblia dá ênfase, que é Miguel, Rafael e Gabriel, tem o Uriel. Bom, Uriel eu não sei se você conhece, mas ele é bem citado também ao lado desses outros 3, mas a Igreja Católica não reconhece eles, a Católica Ortodoxa, se eu não me engano, eles não reconhecem Uriel, tá? Porque ele aparece primeiro no livro de Enoque. Como o livro de Enoque é um texto apócrifo, ou seja, ele não entrou nos testamentos, junto com os outros testamentos, porque ele trazia muita informação dentro do concílio ali. Eles acharam textos polêmicos que talvez trouxessem ideias. Bom, se você já leu o livro de Enoque, você sabe, né, que, enfim, fala sobre nave espacial, fala sobre os Néfilins, fala sobre anjos caídos, fala um monte de coisa, e eles acharam que esse conteúdo talvez pudesse ser problemático para as pessoas acessarem. Por esse motivo, esses textos não entraram no Antigo, no Novo Testamento, e nenhum testamento, você não vai ver esse texto na Bíblia. Mas esse arcanjo Uriel, ele aparece nesse livro, e o Uriel, ele é dentro principalmente, eu acredito que nos trabalhos de magia, né, quem estuda magia, ele aparece como um arcanjo muito poderoso, que ele é invocado justamente quando você precisa fazer limpezas, além do arcanjo Miguel, também é muito bom para esse tipo de trabalho, mas o Uriel, ele trabalha muito com força das trevas, no sentido de ele tem um conhecimento muito grande sobre isso, e ele é muitas vezes chamado quando as pessoas precisam de auxílio para fazer esse tipo de limpeza, de trabalho de magia, trabalhos específicos que são realizados. Ele é muito bom nisso, e também para tirar você das trevas em geral e encaminhar a sua consciência, ou enfim, para a luz, né? Enfim, seguindo aqui, a gente tem outros nomes que eles colocam lá. Dentro desses 7, né, tá faltando 3, que é Raguel, Zeraquiel e Ramiel, ou esses nomes também podem aparecer como Baraquiel, que nome difícil, calma. Podem aparecer como Baraquiel, Jegudiel e Salatiel. Não sei se eu falei os nomes certos, mas são esses aí os nomes. Aí ele também fala sobre a questão, né, justamente o medo que a igreja tem, como eu falei anteriormente, das pessoas usarem esses arcanjos, esses anjos, para cultuá-los mais do que a Deus e reviver as práticas
que eles entendiam como sendo pagãs. Por isso que o nome desses seres, eles têm a terminação EL no final, né? O sufixo El, porque El significa Deus. E todos os anjos e arcanjos, eles trazem consigo atributos de Deus, são derivação de características dele, né? Para você, eles fizeram isso na tentativa de desassociar como sendo seres independentes, com personalidades e características próprias, que era justamente o foco dos panteões, né? Se você começa a estudar mitologia, você vai ver que cada deus e deusa tem uma característica própria, tem gostos próprios, personalidades próprias, e era justamente isso que a igreja queria combater. Então, eles transformaram esses nomes em atributos de Deus justamente para desencorajar as pessoas a cultuarem essas entidades. Apesar de o culto de São Miguel Arcanjo ter sido muito forte em um período da história, muito forte mesmo, pelo livro, se não me falha a memória, foi entre os séculos 12, 14, que esses cultos de São Miguel Arcanjo, principalmente junto com Gabriel, Rafael, eram muito populares, mas enfim, não entendi aí a contradição histórica, mas essa é a justificativa que a igreja dava, e por isso que os nomes todos terminam com El no final. Outro tópico bem importante aqui para encerrar aqui a lista de tópicos do livro que eu queria trazer para vocês é que eles também mencionam sobre aparições da Virgem, né? E o que eu achei interessante é que tem um vídeo aqui no canal que eu gravei, inclusive bem bacana, sugiro que você assista, que eu falo sobre divisões monádicas, né? E eu usei também para fazer como parte daquele vídeo, né? Usei como referência um livro de Trigueirinho, que é um portal para um reino. Nesse livro é explicado que justamente o centro de Fátima, né? Fátima, a energia, a força, Fátima Liz, que fica em Portugal, é uma cidade, na verdade, intraterrena, e eles fazem aparições de tempos em tempos, né? Acontecem aparições da Virgem, e essas aparições conectam as pessoas, então, com a luz, com a fonte criadora, né? É uma energia de ancoramento mesmo, luminoso. E essas aparições da Virgem têm esse propósito de passar mensagens específicas, não sei, talvez decodificadas, enfim. E nesse livro tem algumas passagens assim que fala bastante sobre a aparição da Virgem, que eles colocam dentro dos textos bíblicos, né? Essas passagens, elas são sinais angélicos e tudo mais. Só que através desse livro, quando eu vi esse texto, né? Eu lembrei desse livro que eu li do Trigueirinho, que na verdade ali não era nenhuma aparição angelical, mas era justamente uma cidade intraterrena que já atua no planeta Terra há milhares de anos, fazendo ali um ancoramento energético para aquelas pessoas que fizeram esse avistamento, né, dessa aparição da Virgem Maria. É bem interessante porque você percebe justamente, isso corrobora com aquela informação que eu passei ao início do vídeo, que esse tipo de conteúdo histórico a gente sempre tem que ler com um olhar um pouco mais crítico e, obviamente, sabendo que naquela época as pessoas não tinham acesso a esse tipo de informação, mas que hoje, com o nosso nível adquirido aí de evolução espiritual, a gente consegue ter acesso a informações muito mais concretas e realistas do que realmente se passou nos tempos antigos e nos tempos atuais também. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Recomendo, então, vou deixar na descrição do vídeo esse livrinho aqui para vocês irem procurar, tá bom? É um livro muito bacana, um livro de conhecimento bem interessante, mas a minha observação é que você leia esse livro agregando aí os seus conhecimentos espiritualistas para que você também consiga fazer esse comparativo, consiga também ver o que aqui faz sentido para você, o que não faz, tá? E obviamente, principalmente para as pessoas que têm um contato com o plano espiritual mais ativo, é interessante até para você poder, se você tiver acesso e oportunidade, para você corroborar, né, os conhecimentos desse livro com os seus mentores, com os seus guias,
né? É uma forma de você fazer um estudo dos textos antigos de uma forma consciente, porque eu acredito muito que esses conteúdos, eles estão cheios de esoterismo, cheios de metáforas, mensagens ocultas, que ainda estão esperando aí mentes mais esclarecidas, mentes mais evoluídas para decodificarem essas mensagens. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe aqui nos comentários quais foram as suas percepções sobre esses tópicos, esse tema, se você já conhecia sobre esse assunto. E nós nos vemos então no nosso próximo vídeo. Beijos e fiquem com a luz. Tchau!